Olá pessoal, hoje dia 30/5/2022 eu quero falar sobre programação e planejamento de atividades. Eu sou técnico em segurança do trabalho na empresa Eletropar Eletrificações na cidade de Paracatu. Atuo por mais de 1 ano e meio. Ainda sou uma criança em NR10, mas estou aí tentando passar da melhor forma possível o meu conhecimento. O meu conhecimento maior, por mais de 18 anos, é em área de mineração, porém, aceitei esse novo desafio e ele só veio para somar e agregar valores intelectuais para a minha vida pessoal e profissional. Primeiro, para falar de programação e planejamentos de atividades, nós precisamos falar de prevenção de acidentes. Como prever os acidentes? Aí nós vamos direto àquela situação, a análise dos riscos, ou seja, análise de risco. Nós vamos falar sobre condições inseguras, nós vamos falar sobre riscos na qual estão expostos todos os trabalhadores durante a execução de sua tarefa. Conhecendo os riscos, torna-se cada vez mais possível aplicar medidas de segurança e controle na sua área de atividade operacional. Nós precisamos entender que a análise de risco ele pode cada vez mais ser uma ferramenta a ser utilizada para que possamos aí minimizar aí os acidentes voltados às áreas operacionais. Nós precisamos conhecer todos os conceitos voltados a essa análise. Essa análise ela é feita de várias situações para que você possa de fato ter conhecimento desses riscos. Nós precisamos entender que para a gente falar de risco, nós precisamos falar de um caminho chamado acidente. Se você não tiver essa ferramenta de análise de preliminar dos riscos, nós estamos numa situação muito vulnerável que, consequentemente, gerará aí a probabilidade, e dentro dessa probabilidade nós precisamos fazer a análise de risco, nós precisamos fazer todos os procedimentos, todas as inspeções de segurança voltada à atividade do encarregado, supervisor e técnico em segurança do trabalho, até mesmo RT, e supervisão. Isso chama controles, para que nós possamos, no resultado final, amenizar aí a probabilidade de um grave acidente. Nós precisamos podar todas as possibilidades de quase acidentes. Nós precisamos trabalhar no ato inseguro, em toda circunstância, em toda situação. Todo profissional precisa ter ciência de que esse trabalho seguro ele precisa ser feito de forma muito consistente. E a gente precisa entender isso de uma forma muito tranquila. Nós precisamos entender que o procedimento, antes de iniciar uma atividade, ele é feito primeiro fazendo aí uma visita no local. O local precisa ser identificado, ele precisa ser visualizado por mim, por você e por qualquer profissional que esteja envolvido dentro daquele projeto, dentro daquele planejamento de atividade operacional a qual nós saímos da nossa sala e fomos para o campo para que nós possamos ali exercer ali as nossas atividades operacionais. Primeiro passo, a visita ao local. Comunicação é um item muito importante. Instalações, informações das instalações que precisa ser dito pelo supervisor, que é aquele que faz a visita ao local, é aquele que comunica para o operacional e é aquele que vai falar e ditar as regras da metodologia de trabalho via projeto. Então, nós precisamos ter todo esse conceito, nós precisamos fazer condições para que esse serviço possa acontecer de forma muito segura. Envolve-se aí, é claro, o SESMIT, a segurança do trabalho, o funcionário, o líder, a operação. Nós temos aí o local físico,
às pessoas o ambiente e a liberação dessas atividades que precisa ser de forma muito cadenciada para chegar à atividade operacional. É claro que pensando no procedimento operacional da análise preliminar de risco. Primeiro, você precisa ter foco na análise preliminar de risco. Ela, acima de tudo, precisa ser feita no detalhe, em tudo que ali está escrito, para depois você executar aí a sua atividade. Nós precisamos ter foco nos riscos. Todos os executantes, independentes de função, seja o auxiliar dos instaladores, dos eletricistas, ou qualquer outra função em outra empresa que seja, nós precisamos ter esse foco. Os encarregados, os líderes, os supervisores, os gestores, todos aqueles os projetistas, todos aqueles que estejam envolvidos nesse processo, precisam de ter o conhecimento voltado à área de segurança. Essa análise de risco, ela precisa ser adaptada em todo o projeto para que nós possamos gerar de fato uma condição real no campo de trabalho, para que nós possamos resguardar e proteger aí os nossos profissionais. Você consegue, dessa forma, impedir aí as situações inseguras voltado às atividades operacionais. Nós precisamos ter ciência de que o pessoal precisa ali ter uma análise muito constante e que precisa de ter conhecimento dentro dessa análise, partindo-se do princípio: qual é o ferramental que eu vou utilizar? O que eu vou utilizar? Fazer inspeção desse material, ter conhecimento desse material, olhar ele peça por peça, para que você possa gerar segurança final nas suas atividades. Verificar o trajeto, o supervisor precisa conhecer esse trajeto para antecipadamente ele poder falar para a sua equipe, para a sua empresa, como que é esse trajeto. Até mesmo para que o motorista tenha conhecimento e conheça ali todos os riscos antes dele enfrentar essa jornada. Nós precisamos entender todo o processo logístico onde esteja envolvido aí dentro dessa obra à parte. Estou dando um exemplo de obra à parte porque nada pode dar errado. E nessa obra à parte precisa tudo, nada mais nada menos do que fazer ali uma vistoria. Isto se torna mais seguro qualquer atividade quando você tem essa análise antes de você começar aí a sua atividade operacional. Tudo precisa ser apurado, tudo precisa ser avaliado na análise preliminar de risco. Até mesmo o cinto de segurança do seu caminhão, da gabine onde transporta aí os seus colaboradores. Normalmente são 6 profissionais ou 8 profissionais, depende do tamanho da gabine do seu caminhão. Ela precisa ser projetada, ela precisa ter ar-condicionado, ela precisa ser identificada, ela precisa ter porta de emergência, ela precisa ter saída de emergência, ela precisa ter um botão de pânico para se algo acontecer dentro dessa gabine, o motorista ser informado. Então precisa de toda uma situação de averiguação, de checklist para que esses profissionais que estão indo para a frente de serviço diante do seu trajeto, que ele possa fazer isso de forma segura. Antes dele ir para esse local, ele precisa fazer todo esse checklist, partindo do encarregado ao motorista. Precisa fazer esse checklist desde da rodagem desse caminhão, dos calços aonde vai calçar esses caminhões para ver se estão ali de fato, para ver se esse caminhão está em condições, a parte de frenagem, a parte de manutenção desse caminhão, ele precisa estar 100% seguro para que o motorista possa levar todos esses profissionais para a área de forma muito segura. Nós precisamos averiguar também, dentro da análise de risco, e antecipar todas as atividades do campo, que é o que nós estamos falando. Precisa ali ter uma reunião, dentro dessa reunião precisa ser discutido todos os riscos prováveis naquela atividade. E todos os profissionais precisam ali de fato conhecer esses riscos e as suas atividades. Ele precisa saber o que ele vai fazer. A análise de risco precisa ser feita no local. A APR precisa ser feito no local, inclusive pós-tarefa.
terminou, executou, deu tudo certo, então precisa pós-tarefa colocar lá, deu tudo certo, não gerou uma